indivíduo que tem diabetes, normalmente ele tende a diminuir tão rápido a glicemia dele, né, quando ele faz o exercício. Então vamos lá. Quais são os mecanismos envolvidos para que haja diminuição da glicose no nosso sangue, né? A diminuição da glicemia que está disponível no sistema quando a gente faz o exercício? Normalmente o nosso corpo, quando a gente começa a movimentá-lo, automaticamente a gente vai aumentar a demanda aí por ATP, quer dizer, vai precisar repor muito mais ATP. Claro que no início do exercício, por uma questão fisiológica, no nosso tecido muscular a gente tem uma oferta diminuída aí de oxigênio. Consequentemente, o sistema tem que gerar esse ATP através da degradação da molécula de glicose, que está lá armazenada na forma de glicogênio. O sistema, nosso sistema nervoso central, ele vai automaticamente controlar a velocidade de degradação dessa demanda. Então, da glicose, por exemplo, do glicogênio. Então, toda vez que a gente faz o exercício físico, você degrada lá na musculatura o glicogênio e de acordo com a velocidade de degradação, vai havendo lá translocação do GLUT4, que é a proteína responsável para captar a glicose que está no sangue e trazer para dentro do tecido muscular. Quer dizer, é o sistema buscando esse controle da demanda. Então, está gastando rápido a glicose, o sistema trabalha para captar essa glicose. No indivíduo que não tem diabetes, como é que se mantém aí a normoglicemia? Através do controle do sistema nervoso. Então, ao mesmo tempo que o músculo começa a trabalhar e começa a degradar a glicose, o sistema já entende o quê? Tem que aumentar a oferta de glicose para o sistema. Isso normalmente acontece pela liberação da adrenalina, que vai fazer o nosso coração bater lá muito mais rápido, e automaticamente aumentar um pouquinho a oferta de glicose no sangue. Quer dizer, o sistema já está se preparando para poder ter energia suficiente para que o músculo capte essa glicose. Outra situação que o corpo controla para manter um aumento na glicose é diminuição na secreção de insulina. Então, no indivíduo que não tem diabetes, automaticamente, se ele vai se movimentar, a adrenalina faz com que haja uma resistência à ação da insulina, fazendo com que sobre um pouquinho mais de glicose no sangue, e a insulina, a quantidade de insulina que o corpo vai liberando, ela vai diminuindo. Então você aumenta a quantidade de glicose que fica circulando no sangue. O músculo fica trabalhando, degrada lá o glicogênio, o GLUT4 vai até a membrana, capta a glicose e traz para dentro do tecido muscular. E a glicemia ela vai se controlando dessa maneira. Existe um outro hormônio que é extremamente importante também nesse controle, que é o glucagon. Então, proporcionalmente, inicialmente, a adrenalina aumenta a quantidade, né, da frequência cardíaca para fazer com que haja a oxigenação dos tecidos. O músculo vai trabalhando, degradando lá o glicogênio, captando a glicose, ele cria a resistência à ação da insulina que está circulando no sangue, ao mesmo tempo que o sistema diminui a secreção de insulina. E conforme a glicose vai diminuindo pela captação do músculo lá, captando essa glicose que está no sangue, aumenta a liberação de glicogênio, que é o hormônio que vai fazer o fígado liberar a glicose para o sistema. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer exercício aí por um período relativamente longo, 40, 45 minutos, sem precisar de suplementação, sem nenhum tipo de controle externo, porque o próprio organismo ele consegue manter essa normoglicemia. Agora, no indivíduo com diabetes, que a gente normalmente vê, o indivíduo pode começar a fazer o exercício, ele está lá com, sei lá, 280 de glicemia, e depois de 30 minutos ali caminhando ou correndo, muitas vezes ele acaba baixando para 90, 80, né? Quer dizer, abaixo de 100 mg por decilitro, que é considerado aí a normoglicemia. E muitas vezes o que acontece? Ele acaba muitas vezes fazendo padrão de hipoglicemia. Ele pode acabar o exercício com glicemias menores do que 70 mg por decilitro. E por que isso acontece no indivíduo que tem diabetes? Normalmente porque os medicamentos que são utilizados para tratar o diabetes, eles normalmente vão agir em diferentes sítios de ação. O que quer dizer isso? O problema de quem tem diabetes está relacionado ao quê? A não ter secreção de insulina no diabetes tipo 1, ou a ter uma quantidade de insulina que o corpo produz que é inferior ao que é necessário para que haja aí a normoglicemia no sistema, que haja o controle. Então, os primeiros tipos de medicamento, né, que chegaram no mercado, inclusive, são aqueles que vão fazer com que o pâncreas produza uma quantidade maior de insulina. Então, por exemplo, esses aí são chamados sulfonilureias. Se o indivíduo utiliza a sulfonilureia como parte do tratamento, qual que é o mecanismo de ação? Vai fazer com que o pâncreas produza uma quantidade maior de insulina.
ou então, no caso aí meu, no caso da Gabriela e tantos outros aí, diabetes tipo 1, que talvez estejam aí nos assistindo, o que a gente tem? A aplicação de insulina exógena, quer dizer, você aplica a insulina. E o que isso aí impacta durante o exercício? Não há esse mecanismo de diminuição na secreção de insulina, já que ou o indivíduo toma um medicamento que aumenta a quantidade de insulina circulando lá no sangue, ou mesmo a insulina que ele aplicou, dependendo do tempo de ação dela, vai ter lá uma grande quantidade circulando. E na hora que a gente está se movimentando, o que vai acontecer? A gente vai ter o músculo trabalhando, degradando o glicogênio. Um aumento na quantidade de adrenalina. E a adrenalina o que ela faz? Ela aumenta a resistência à ação da insulina. Quer dizer, vai precisar de mais insulina para conseguir se ligar ali ao receptor e conseguir fazer as reações lá de fosforilação para fazer com que o GLUT4 venha até a membrana captar a glicose. Só que com a captação, a degradação da glicose e a sinalização da insulina, nós vamos ter aí dois mecanismos. A gente vai ter o mecanismo da contração muscular degradando o glicogênio, que vai fazer com que o GLUT4, independente da ação da insulina, vá até a membrana e capte glicose, tira lá do sangue e traz para dentro do tecido muscular, diminuindo a glicemia. E associado a isso, o que a gente vai ter? A ação da insulina, que foi aplicada exogenamente e automaticamente não teve diminuição na quantidade que estava circulando. Então, você mantém uma grande quantidade de insulina se ligando ao receptor do músculo, fazendo a função anabólica dela, que é remover glicose do sangue e jogar para dentro da célula, e a própria contração muscular fazendo o GLUT4 ir lá na membrana e captar glicose. Quer dizer, nós vamos ter aí dois mecanismos de acionamento que vão acelerar a velocidade de saída da glicose do sangue numa situação onde vai haver o quê? Um desequilíbrio. A glicose vai sair muito mais rápido do sangue do que ela sairia quando se tem aí diminuição na quantidade de insulina que acontece no indivíduo que não tem diabetes. Então é isso que aumenta aí o risco de hipoglicemia.